Voltamos, segundo, vamos falar de estudo das verminoses 2, porque é complexa a questão. Sempre lembrar que a maior parte, eu diria que 90% das verminoses todas são um problema de saúde pública. Professor, está ligado à rede de esgoto, falta de tratamento da água, falta de chegada de água tratada às casas das pessoas, falta de hábitos de higiene. Ninguém lava as mãos antes de comer, ninguém. As pessoas, principalmente, que não têm esse esclarecimento, não lavam as mãos, podem estar contaminadas com ovos de vermes e vão se contaminar. A grande maioria dos vermes é parasita do nosso intestino, sugando os nossos nutrientes, roubando os nutrientes que deveriam ser nossos, eles roubam, não é? Isso pode causar desnutrição severa, pode, claro, causa, né? A maioria das verminoses. Se pegar uma pessoa de classe média um pouco mais confortável, que tem várias refeições, come direitinho, não vai levar a uma desnutrição, né? Mas se pega uma pessoa carente que já tem dificuldades de alimentação e ainda tem que dividir, né, seus alimentos, seus nutrientes com os vermes, aí, né, a nutrição é muito complicada, né? E agrava doenças, agrava problemas, né? Causa uma série de outros problemas graves para a população, principalmente a população infantil, que é a maior vítima das verminoses. Né? Até porque hábitos de higiene no adulto é um pouquinho mais fácil de você explicar. Agora, a criança, cai um alimento no chão. Pega e come. E o chão está contaminado. Professor, só dá um soprinho mágico. Não adiantou nada, amigo. Soprinho mágico não existe. Caiu, contaminou, você pode estar pegando uma verminose. Andou descalço, você pode estar pegando uma verminose. E aí a gente vai falar exatamente sobre esse assunto, né? Alguns conceitos. Eu vou precisar que você tenha o conceito de endemia e epidemia, porque na verminose a gente fala endêmica e epidêmica. Tá? A maioria é endêmica. O número de casos da determinada verminose está dentro do limite esperado. Não é que é pequena, não. Existem verminoses que contaminam milhões de pessoas, só que a gente sabe que tem esse número e esse número está controlado. Então é uma endemia. Pode eventualmente se tornar uma epidemia, até pode, mas normalmente são endemias, são chamadas doenças endêmicas, porque nós imaginamos qual é o número, sabemos que esse número existe, imaginamos que deverá haver um pequeno crescimento e ele vem se mantendo, não é? Muito bom. Então, endemia e epidemia, já trabalhamos sobre isso, né? Até na minha palestrinha de Covid, né? Tem esses conceitinhos. Outro conceito que eu preciso que você tenha, profilaxia. Professor, o que é profilaxia? Profilaxia ou medidas profiláticas. São as medidas que se tomam para evitar que a doença se manifeste, que você tenha determinada doença. No caso das verminoses, todas elas têm a sua profilaxia. É o que você tem que fazer para não se contaminar. E claro, não é? Cada verminose, dependendo do seu processo, do seu ciclo e tal, vai ter as suas profilaxias específicas. Professor, vamos supor que você estivesse falando de AIDS. AIDS é vírus, pelo amor de Deus. Não vai falar que AIDS é verme, hein? AIDS é vírus. Profilaxia para AIDS, claro que tem. Quais seriam as profilaxias? Como você evitaria AIDS? Se alguém dissesse, não quero ter AIDS, que medidas eu vou tomar para não ter AIDS? Isso você chama de profilaxia. Cuidado nas transfusões sanguíneas, não compartilhar seringas, sexo seguro, uso de preservativo, diminuir o número de parceiros, não manusear estruturas que tenham sangue, enfim. Você já conhece as profilaxias para o HIV, para AIDS. Profilaxia, medidas para evitar que a doença se instale. Ciclos. Nós vamos trabalhar 2 ciclos importantes. Ciclo fecal oral e ciclo fecal cutâneo. Então, já vamos falar o que é, porque breve eu vou estar falando assim. Tal verminose é de ciclo fecal oral, tal verminose é de ciclo fecal cutâneo. Então você tem que saber o que é isso.
E o conceito vem agora. Então esse conceito é importante. É rever esse vídeo umas 4.350 vezes e anotar todos esses conceitos. Endemia, epidemia, profilaxia, ciclo fecal oral. Fecal oral. Os ovos dos vermes saem pelas fezes e entram pela boca. Ai, professor, saem pelas fezes. Saem pelas fezes. Os ovos dos vermes vão sair pelas fezes. E aí aquela história do saneamento básico. Se não houver cuidado, não houver saneamento básico, eles vão para o solo. Contaminam o solo, contaminam a água. E se não houver os cuidados, você se contamina pela boca, pela via digestória, pela via oral. Sai pelas fezes, entra pela boca. Ciclo fecal oral. Ciclo fecal cutâneo. Pelo amor de Deus, cutâneo vem de cutis. Cutis é pele. Ai, professor, sabe o que eu estava pensando? Tomara que eu não saiba. Fecal cutâneo. Sai pelas fezes e entra pela cutis, pela pele. Então, professor, eu não quero saber. Quero que você entenda que o ciclo fecal cutâneo sai pelas fezes, entra pela cutis, pela pele. Ah, professor, fecal oral, os ovos saem pelas fezes, entram pela via oral. Fecal cutâneo, os ovos saem pelas fezes e entram ativamente pela pele. A maior parte dos vermes parasita o nosso intestino. Vai ter uma outra diferençazinha aí, você vai ver. A maioria dos vermes ou tem ciclo fecal oral ou tem ciclo fecal cutâneo. A maioria. Tem um verme que é diferente, claro, e aí a gente cita esse verme, dá destaque inclusive. Professor, tô louco para começar a estudar as verminoses. Perfeito. Agora você já tem alguns conceitos importantes, já sabe o que são profilaxias, já sabe o que são ciclos, fecal oral e fecal cutâneo, não é? E agora a gente vai falar sobre as verminoses. Voltamos em breve.